Sabe aqueles poderes que os personagens sempre tiveram, cara, mas só que usaram poucas vezes, tipo assim, só pra decidir de vez um combate? Eu chamo esses poderes de poderes ocultos. Inclusive eu já fiz até um vídeo aqui no canal, cara, falando sobre esses poderes que os personagens têm e usam bem raramente. Vocês gostaram bastante desse primeiro vídeo e eu decidi então trazer a parte 2 agora. Vale lembrar que o link, cara, do primeiro vídeo vai estar no card aqui em cima, beleza? Confere lá então. É isso aí, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Bom, então a gente vai começar aqui com a Mulher Maravilha. E por mais incrível que pareça, cara, ela possui não só uma, mas duas habilidades ocultas que a DC parou de usar ali por um bom tempo. Um super sopro e também um teletransporte. Pois é, ela já demonstrou esse poder de teletransporte, cara, nos quadrinhos da Era de Ouro da DC, onde ela conseguia se teletransportar e também levar outras pessoas com ela. Então é um poder oculto que faz parte da nossa lista, já que ela não costuma usar muito isso. Na realidade, nos atuais quadrinhos da DC, eu nem sei se ela ainda continua com esses poderes ou só na Era de Ouro que ela tinha, né? Algo assim. Não dá pra saber, porque do nada a DC lança uma nova história aí da Mulher Maravilha e bota ela se teletransportando de novo. Então não dá muito pra saber, mas ela tinha esses poderes. Já o segundo poder dela que eu mencionei, que é o super sopro, né? É mais como aquele super sopro congelante lá do Superman de todos os kryptonianos. Pois é, a Diana já demonstrou possuir esse super sopro, aonde, ao contrário do Superman, ela consegue gerar grandes ondas de vento pela sua boca, formando até mesmo ondas de calor, caso possua os materiais necessários naquele ambiente. Seguindo então aqui a nossa lista, pessoal, temos agora a Supergirl com o grito sônico. A maioria de vocês conhecem a Supergirl e sabe, cara, que ela tem umas habilidades ali, uns poderes que meio que se sobressaem quando é comparado com os do Superman. Basicamente, para vocês entenderem, há indícios de que a Supergirl acabou se adaptando com a radiação do Sol em uma escala tão grande que acabou desenvolvendo uma força muito maior do que a do próprio Superman. E caso você pense que isso ainda não é suficiente, ela acabou demonstrando ser superior ao Superman em vários combates, né, que ela teve contra ele, onde o próprio Superman admitiu que ela pode sim ser mais forte do que ele. Isso é meio complexo e meio polêmico também, mas eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando sobre essas diferenças de poderes da Supergirl e do Superman, então fiquem ligados aí no canal. Mas bem, falando desse poder oculto que ela possui, cara, que é o grito sônico, que ela poderia, cara, acabar com o planeta inteiro com esse poder. E isso nem usando o potencial máximo dessa habilidade. É um grito tão poderoso que nem a própria Canário da DC, que possui esses poderes de grito sônico, cara, consegue fazer algo nesse nível. E apesar desse ser um poder meio que próprio, né, da Supergirl, como eu falei, o Superman já demonstrou um pouco desse poder em uma menor escala. Quando o Superman usou esse poder, não foi tão efetivo assim, destrutivo como o da Supergirl. Bom, seguindo com o nosso vídeo, temos agora Hal Jordan e os seus poderes de recriar a própria Kryptonita. Hal Jordan nos quadrinhos foi capaz, cara, de criar várias vezes a Kryptonita, né, com seu anel de lanterna verde. Mas por incrível que pareça, não é exatamente uma Kryptonita, e eu vou explicar isso melhor pra vocês. De certo modo, cara, o anel do Lanterna Verde, ele não consegue recriar exatamente a Kryptonita, e sim recriar a radiação e a energia que a Kryptonita emite pra conseguir enfraquecer o Superman. E ele já fez isso várias vezes nos quadrinhos, mostrando então que a tropa dos Lanternas Verdes pode sim parar o Superman bem facilmente. Mas esse é um poder oculto, né, uma habilidade dos Lanternas Verdes que ultimamente nos quadrinhos a gente não tem visto, então pode ser que isso foi extinto ou não dá pra saber, mas é legal mencionar aqui pro nosso vídeo. E bom, agora temos aqui um velocista, cara. Vamos falar do Flash e a sua imunidade a controles mentais, que acaba sendo também um poder oculto que o Flash possui. Calma que eu sei que muitos de vocês vão citar aí algumas cenas ou alguma história que o Flash já foi controlado mentalmente, cara. Eu sei disso, mas calma que eu vou explicar. Monstruosa. Então, um telepata, cara, que pensa numa velocidade comum não vai conseguir acompanhar a mente do Flash, então não vai ter como controlar essa mente. E essa imunidade não é só controles mentais, como também ler a mente. Quem que vai conseguir ler a mente do Flash, cara? O Flash, ele pensa muito rápido, milhares de coisas passam na cabeça dele em questões de microsegundos. Uma pessoa normal não vai conseguir assimilar tanta informação, então não vai servir de nada, pode até ficar maluca. Provavelmente esse é um poder oculto que nem o próprio Flash saiba, já que ele caiu nisso diversas vezes, né? Mas sim, se ele estiver pensando muito rápido e correndo muito rápido, é bem difícil, né, de acreditar que um telepata conseguiria ler a mente dele ou então controlar ele mentalmente. E lembrando que isso não vale só para o Flash, como também para todos os velocistas que pensam na velocidade que ele pensa e se movimentam na velocidade que ele se movimenta, beleza?
E bem, o próximo personagem aqui da nossa lista, que também conta com um poder oculto, é ninguém menos do que o próprio Batman, cara, com seus poderes ocultos de projeção astral. Pois é, cara, o Batman não é apenas um cara cheio de grana e mestre em habilidades físicas. Já é evidente, né, que com o passar do tempo, ele teria que ser mestre também em várias outras artes, já que ele enfrenta diversos tipos de inimigos diferentes com habilidades diferentes. Então ele precisa ter um meio de combater esses inimigos que, obviamente, cada um vai ter uma certa forma de combater. O Batman nos quadrinhos já demonstrou possuir a habilidade de projeção astral, onde ele consegue remover o espírito do seu corpo, para que assim consiga trabalhar no mundo dos espíritos. Porém, obviamente, isso deixa o corpo dele bastante exposto. Pra você ver que o Batman tem preparo pra tudo, cara. Pode ser físico ou também espiritual, que ele vai ter um jeito de enfrentar, mano. Por isso que ele é o Batman. Então, de certo modo, esse também acaba sendo um poder oculto aqui pra nossa lista, que o Batman possui e que poucas pessoas sabem. Vamos falar agora, cara, do Aquaman e de um poder oculto que ele demonstrou nos quadrinhos aí, cara. Igual o da Diana, um poder de teletransporte. O Aquaman é realmente um dos mais poderosos membros da Liga da Justiça, apesar que muitos não botam tanta fé assim nele, né? Porém o cara é sim muito forte, cara, e tem uns poderes aí bem incríveis. E um deles, como eu disse, é o teletransporte. O Rei dos Mares acabou adquirindo esse poder dentro dos quadrinhos dos Novos 52, aonde na edição 40, né, na sua própria história solo, Arthur Curry foi presenteado com o tridente do próprio deus Poseidon. Isso porque dentro dessa edição, o Arthur Curry acabou impressionando tanto o próprio deus dos mares, que ele o considerou digno de poder portar a sua arma principal, né? Concedendo então essa incrível habilidade junto. Mas isso não só deu poderes para ele aí de teletransporte, como o transformou numa espécie de semidivindade. E aí com esse tridente ele também consegue conjurar terremotos, maremotos, né? Furacões e essas coisas, né? Ele praticamente tem controle absoluto de quase tudo relacionado à água. Com os poderes, cara, desse tridente na mão, né, e essa forma meio que de divindade que ele tem, ele conseguiria aí tranquilamente enfrentar um Superman mano a mano, né? Não sei se ele venceria, mas tem chances de vencer. E bom, na primeira parte desse vídeo a gente já mencionou o Magneto, né, com os poderes de hipnotismo, e dessa vez eu vou mencionar ele de novo, só que com poderes de invisibilidade. Pois é, o Magneto é um personagem que sempre nos quadrinhos está sendo bufado, né? Inicialmente ele começou ali podendo controlar os metais, depois ele aprendeu a voar, cara, controlar as mentes das pessoas e várias outras habilidades, até mexer com a realidade ele já conseguiu. E dessa vez, como eu mencionei, cara, ele adquiriu essa habilidade de ficar invisível. Isso foi dentro dos quadrinhos da Feiticeira Escarlate do Visão, né? O Magneto conseguiu esses poderes de ficar invisível, cara, basicamente depois de ter estudado muito a fórmula, a estrutura ali do magnetismo, cara, e coisas que poderiam meio que surgir disso. E aí ele estudou muito e montou uma fórmula própria de um campo que faz as pessoas que estão de fora não enxergar ele, né? Que ele fica meio que invisível para essas pessoas. Mas bem, nerds, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo meio curto, cara, mas eu quis trazer aqui pra vocês essa parte 2, beleza? Comenta aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, falou, valeu e fui!